Essas enzimas são enzimas que nos ajudam a entender com o que a gente está lidando. Então, normalmente é o exame inicial que o paciente traz para a gente. TGO é a mesma coisa que a AST, que é a nomenclatura atual, e TGP, que é a nomenclatura antiga junto com TGO, é a mesma coisa que ALT. Então, são TGO e TGP, nomenclaturas mais antigas, substituídas atualmente por AST e ALT. Elas são enzimas metabolizadas ali pelo fígado, elas têm uma relação com o hepatócito, que é a célula funcionante do fígado, uma das células. Conforme essas enzimas estão aumentadas, você entende que você tem um dano, uma inflamação ali no fígado. E aí você tem que entender de onde vem essa inflamação. Tá? E a partir daí você vai começar a investigação de todas essas doenças que a gente falou. E ferritina alta, a ferritina ela é um metabólito ali, ela faz parte do ferro, é um armazenador, mas a ferritina alta, quando outros índices do ferro estão normais, ela tem uma relação, ela é um marcador de prova inflamatória. Ela é um marcador inflamatório e ela está muito relacionada com inflamação no fígado. Então, ferritina alta e enzima hepática AST, ALT, TGO, TGP altos, maior relação com inflamação e dano hepático. Com que frequência esses exames devem ser feitos? A frequência ela é muito individualizada, Carlos, é muito relativo, porque depende do que você está investigando e depende, por exemplo, um paciente que você tem uma alteração das enzimas apenas por uso de medicamento, apenas por um suplemento, um chá que inflamou o fígado e algo agudo ali, pontual, você não exige um acompanhamento por longo tempo. Então, você vai avaliar essas enzimas junto com fosfatase, gama-GT, com as bilirrubinas, tudo isso para você entender de onde vem o dano por um tempo pontual, até ter melhora. Tirou o agente, melhora. Diferente, por exemplo, do NASH, diferente do vírus B e C, que às vezes você vai ter que acompanhar por um tempo maior, até você conseguir reduzir a inflamação. Então, até tratar hepatite B, hepatite C, até reduzir gordura dentro do fígado, controlar o diabetes. Então, é muito individualizado esse tempo de acompanhamento. Seu fígado pode estar pedindo socorro no exame, o corpo fala. Drogas, álcool e o fígado, o efeito que você não vê. Por favor, doutora Lisa, comente sobre os efeitos das drogas e o álcool em nosso corpo. A gente sabe, né, Carlos, que tudo que tem uma toxicidade hepática, tudo que o fígado tem que metabolizar de uma forma mais intensa e você mantém aquele dano, isso vai entrar no ciclo como a gente falou, lesão aguda, morte de hepatócito, que é a célula funcionante do fígado, estresse oxidativo e risco de inflamação aguda que se mantém por um tempo crônico. Então, drogas, álcool, chás, suplementos, anti-inflamatórios, medicamentos que muitas vezes a gente prescreve para os pacientes. Tudo isso a gente tem um risco maior de toxicidade no fígado. E a gente sabe, álcool e drogas têm um tropismo maior para ficar estimulando essa inflamação. Tem algumas vias de metabolização e é o que eu falei, chega uma hora, aquele fígado ele já não consegue metabolizar aquilo com tanta intensidade, a célula dele morre e aí ele acaba evoluindo para um dano crônico. Qual é o limite seguro de álcool para o fígado? Beber socialmente já é suficiente para causar dano? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela sempre é uma pergunta que está no nosso consultório, né? Quando você lê nos guidelines, nos artigos que a gente segue, são um pouco discrepantes e é muito difícil, né? Alguém bater o martelo e falar essa é uma quantidade segura, porque você não é difícil você expor o outro ao risco. O que a gente tem mais ou menos aí, um guideline europeu que a gente segue e que a gente confia muito, em torno de 10 a 20 gramas de álcool dia para homem e mulher. Homem sempre uma tolerância um pouquinho maior e mulher um pouco menor. Então, o que seriam essas 10 gramas? As 10 gramas seriam exatamente um drink, uma cerveja, uma meia taça de vinho. Então, isso em indivíduos saudáveis. Lembrando que aqueles indivíduos que já têm um dano no fígado por outro motivo, obesidade, as hepatites, uma hepatite autoimune, esse paciente ele sempre pergunta pra gente, quando eu vou poder beber de novo? Não há segurança em indicar esse beber de novo para esses pacientes. Pacientes saudáveis, mais ou menos essa regra aí de 1 a 2 drinks dia.
Nossa, me passa um filme aqui na cabeça, quando você, de sexta-feira, você passa pelos bares, e aí é gente que não acaba mais bebendo, mas bebendo mesmo, pra valer. Acho que isso é cultural pra gente, né? Acho que faz muito parte, assim, do nosso dia a dia, principalmente de finais de semana. Comida e bebida, elas estão muito atreladas ali, né? A sensação de bem-estar, a sensação de eu trabalhei muito, eu tô cansado, agora eu vou me dar esse luxo.